Olá, companheiros do Sindesc TV. Mais uma vez é um prazer estar com todos vocês, companheiros servidores municipais de Santos, William Ribeiro. Hoje no programa eu recebo aqui com muita satisfação o presidente da Nova Central São Paulo, o companheiro Luiz Gonçalves. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa tarde. É um prazer, uma satisfação estar participando aqui do canal da, da web do Sindeste aqui da cidade de Santos. Parabéns pela iniciativa. Nós estamos realmente necessitando competir aí com as grandes mídias, né, que não tem espaço para a classe trabalhadora. Parabéns pela iniciativa. Fábio e todos os seus parceiros aqui estão de parabéns por essa iniciativa. Muito bom, presidente. Obrigado. E o movimento sindical requer esse processo de urgência, né? Investir nos seus produtos de comunicação, nos seus canais, para falar com você, trabalhador que está aí e acompanha e espera sempre o melhor trabalho do sindicato, dos seus diretores, enfim. Bom, quem não sabe, o presidente Luiz Gonçalves, ele tem uma longa trajetória dentro do movimento sindical, ele é uma das grandes personalidades do movimento sindical, não só brasileiro, como da América Latina. Ele, basista, né? A origem dele é o transporte urbano, basista, diretor do Sindicato dos Condutores, presidente no Sindicato dos Condutores, foi presidente no Sindicato dos Condutores de São Paulo, e hoje ele está ingressando para o 4º mandato como presidente da Nova Central São Paulo, num grande trabalho de ampliação da base, de fortalecimento da base, né, presidente? Eu quero começar te perguntando o seguinte: desde quando esse governo golpista ingressou, a Nova Central teve papel de destaques de liderança. Como que a Nova Central vem se comportando? Conta para os companheiros servidores como que tem sido o papel da Nova Central nessas lutas contra esse governo golpista. Olha, William, na verdade, assim, nós estamos, a Nova Central, e conjuntamente com as demais centrais, porque nós estamos diante de uma situação atípica, né? Política partidária, política sindical aqui no Brasil, que não dá para você pensar em fazer uma regimentação, uma mobilização, uma luta só no campo daquela instituição que você atua. Então, tem que buscar a unidade de ação com todas as centrais sindicais e também com o movimento popular. Então, isso é que a Nova Central vem fazendo desde não só após o golpe, né? Mas desde o primeiro momento em que a companheira Dilma tomou posse na presidência da República, você lembra? Ela editou 2 medidas provisórias, 664 e 665, que já era uma cajadada na cabeça da classe trabalhadora do movimento sindical, e ali nós já nos insurgimos, né? E fizemos grandes manifestações, inclusive fazendo uma grande crítica à indicação dela de botar lá o Levi à frente do Banco Central, e que para nós foi um complicador muito grande. Então, a gente percebe o seguinte, que não basta chegar no governo, porque chegar no governo não significa tomar o poder. Quer dizer, você faz toda uma frente para conseguir se eleger, mas vai ter que governar com base na Constituição. E a Constituição teve uma série de disputas, né, para redigi-la, e lá nós escrevemos, né, na última Constituição de 89, uma série de políticas sociais, entendeu? De artigos e parágrafos que diziam das obrigações, né, de quem governasse o país de aplicar políticas sociais na área da educação, da saúde, do bem-estar e tal, mas que, lamentavelmente, a correlação de força é precária para o movimento sindical popular, e a gente vem sofrendo vários ataques. E governos de esquerda são disputados permanentemente pelo grande capital. E aí a gente percebeu que no governo Dilma, lá no primeiro governo da Dilma, já no final de mandato, meados do mandato dela,
ela adotou uma política de reduzir os juros, né? A taxa Selic, você lembra? Sim. Chegou a 7,5%, e a partir daí ela começou a sofrer um bombardeio danado. E aí, na esteira de reivindicações do movimento popular, estudantil, inclusive, lembra lá da questão do aumento da tarifa em São Paulo, O MBL. em vários, aí Entendeu? o movimento pelo passe livre, contra o aumento da tarifa, aí o pessoal do MBL pegou uma carona, entendeu? Nesse movimento justo, né? Que era porque o serviço de transporte é um serviço essencial, entendeu? Tem que ser bancado pelo poder público. Quer dizer, já se tentou até a tarifa zero, no período ainda o primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores na capital de São Paulo, que foi da Irondina. Se tentou implantar a tarifa zero e, lamentavelmente, a gente não conseguiu. E a gente percebe que, nesse movimento justo do movimento estudantil pela manutenção de uma tarifa social para que o estudante pudesse se locomover de casa para a escola, da escola para casa, ir para a biblioteca, ir para os eventos culturais, então, para melhorar o seu know-how. Né? E o movimento MBL, que já foi um movimento de fora para dentro do país, que a gente percebe que foi um movimento orquestrado pelo imperialismo, né? No sentido não só do problema dos banqueiros, que queriam manter a taxa Selic lá em cima e tal, e a gente, né, naquele movimento de redução de taxa Selic, mas havia todo um movimento no sentido de que havia uma política de uma tentativa de emancipação do Estado nacional, do Estado brasileiro, né? E aí há grandes empresas nossas aqui, que eram nacionais e já multinacionais, como Odebrecht, OAS, enfim, essas empresas todas grandes, que já tinham, inclusive, já produzindo, inclusive, submarino, nuclear e tal, houve um ataque brutal do imperialismo, dizendo, opa, o que é isso aqui, né? Os BRICS e tal, inclusive os BRICS que inauguraram um banco, né? Já se falava até de uma moeda paralela ao dólar, né? Para discutir nesse bloco dos BRICS e tal, aí o imperialismo não aceitou. Aí foi esse ataque brutal, que às vezes a gente pensa que o negócio está acontecendo aqui só no nosso quintal. Mas não é assim. Mas é uma política, que é uma política que já bateu lá na Grécia, na Europa, e que já passou aqui pela O lado mal América da Latina. globalização, né, presidente? Exatamente. Então, é uma brutalidade Sem do dúvida. capitalismo que não está nem aí. Ou percebe isso, e você tem que fazer essa luta, é que você tem que fazer a luta, o rame-rame do dia a dia, as grandes mobilizações, e, ao mesmo tempo você tem que elevar o nível de consciência da militância, Fundamental, né, politizar presidente? o combate. E aí você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? E aí você tem os companheiros que vai no Val da Vossa, que acaba, né, dirigente sindical subindo no caminhão aí, pedindo fora Dilma e não estava nem percebendo o que estava fazendo. Agora que começou a cair a ficha. Caiu a ficha, né, presidente? Não sei se caiu, para alguns caiu, tenho certeza. Eu acho Mas não sei se para todos caiu a ficha. Então, eu vou até pensar o ensejo aqui da tua retórica e te perguntar o seguinte: essa questão da reforma trabalhista foi um grande retrocesso a partir do momento que o movimento sindical não tomou um partido uniforme, ou seja, ser totalmente contrário. Eu me lembro que até tinha algumas lideranças aí escrevendo artigos em jornais dessa imprensa marrom, com um posicionamento em cima do muro e depois mudou de posicionamento, ou seja, não houve uma linha, não houve uma ação uniforme do movimento sindical para coibir. Quando se deu por conta, acho que foi um pouco tarde, não? Na verdade, assim, porque houve toda uma campanha muito bem articulada e muito bem feita pelos grandes capitalistas, com grandes financiamentos, que foram aqueles grandes atos, né, nas várias capitais, aqui em São Paulo, lá em frente à Fiesp, com o tal do Pato Amarelo e tal, que você percebe que foi uma campanha bilionária, né, que foram feitas. E aí, quer dizer, o discurso naquela época que todo mundo pegou a carona, que era que se ia passar o Brasil a limpo, acabar com a corrupção, calado, eu acho que todo mundo tem acordo nisso.
né? Até os ladrões que estavam lá na passeata, lá na Paulista, que depois foram investigados, foram condenados e tal, estava lá dizendo, estou contra a corrupção, né? Que tem alguns senadores, inclusive, desse campo aí. Né? Então, mas você percebe que o negócio não era, na verdade, de passar o Brasil a limpo, de acabar com a corrupção, com a ladrões. Então, foi um golpe, foi um impeachment para tirar do caminho políticos e partidos que atrapalhavam, entendeu? O Botar, estratagema, né? botar em andamento meio urgente, entendeu? A estratégia do projeto político deles, que era atacar os direitos da classe trabalhadora e atacar, liquidar o movimento sindical, que era a trincheira de resistência da classe trabalhadora. Então, agora é que muitos estão percebendo, apesar de que ainda temos problema no nosso campo. Tanto é que tem um grande setor que quer lutar, quer resistir, e tem outro setor que está, entendeu, atrás, ou nos bastidores, ou às vezes pela porta da frente mesmo, tentando fazer um arrumadinho, um ajeitadinho, entendeu? Que é o tal negócio que o dia 30 não conseguiu ser tão forte como o dia 28. Por quê? Porque tinha setores, né, do pensamento da classe trabalhadora que acham que não, essas instituições ainda têm jeito, vamos lá, fazer um remendinho aqui, remendinho lá, que é o tal da MP, que estão esperando até agora, que ninguém sabe o que está escrito, e agora já tudo indica, é uma posição muito particular e pessoal, que eu não conversei com ninguém, mas parece que o Rodrigo Maia já até também está pegando uma carona aí. Entendeu? Ele já está vendo o seguinte, esse tema ainda está fragilizado, está por um fio, está enlameado, ele não dura muito, A porta abriu para mim. Eu vou sentar na cadeira de presidente e eu não posso ter todo mundo contra mim. Exatamente. Porque já tem gente pichando aí fora Temer e fora Maia. Ele fala, opa, peraí. Exatamente. Então ele já chamou para ele, falou, olha, se o Temer meter essa medida provisória, vai dar problema, ele não vai passar, vamos fazer uma coisa de retalho. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os líderes do partido aqui, dos partidos políticos, para fazer um negócio já meio de consenso entre os partidos e os líderes, para não ter coxa de retalho, para não ter reprovação e tal, porque a hora que ele sentar na cadeira, ele que vai ser o cara que vai sancionar um possível remendo nessa desgraceira que eles fizeram lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, eu acho que é essa situação que nós vamos estar enfrentando agora, a partir do retorno do recesso, agora a partir de agosto. Né? E nós estamos debatendo, discutindo. Né? Claro, claro. Estamos nos mobilizando para ter uma alternativa nossa. Que a ideia das centrais sindicais, agora dia 21, sexta-feira, dessa semana, vamos estar sentados, vamos ver se a gente aprova um jornal 4 páginas aí, que é um tipo de uma proposta de uma minuta, de um código sindical que possamos nós defender em alternativa a isso que foi aprovado lá no Senado Federal. Um contraponto para a luta. Fazer um contraponto, inclusive acompanhado de um abaixo-assinado para a gente poder encaminhar como emenda de iniciativa popular. Ótimo, presidente. Eu queria aproveitar esse canal, que é muito importante, dos companheiros servidores municipais, e você, enquanto liderança da nova Central Estadual São Paulo, dissesse o seguinte: a gente tem que aqui falar abertamente. A reforma trabalhista, qual é o tamanho da hecatombe para a vida do trabalhador? Olha, na minha opinião, ela é gigantesca. Apesar de que os caras têm esse grande veículo de comunicação de massa, que é a Rede Globo, que todo dia agora tem nos horários nobres, falando, né, entrevista, uma série de advogados, procuradores, ministros e tal, dizendo que essa reforma é maravilhosa, que vai gerar emprego. Na verdade, não é legislação trabalhista que gera emprego. O que gera emprego é uma política, né, econômica, uma política industrial, social, uma política de desenvolvimento de conhecimento, né, técnico, científico e tal. É isso que vai gerar emprego. Então, não adianta você aprovar uma lei trabalhista, mas que não tem emprego para ninguém. E, na minha opinião, ela tem um período de transição que ela só vai entrar em
em funcionamento a partir de agosto. Não, de novembro. A partir de novembro. E ela, na verdade, ela vai pegar quem? Vai pegar os novos trabalhadores que vão ingressar no mercado de trabalho. Então, isso vai ser um processo lento e a conta-gotas. Então, a classe trabalhadora, quem está trabalhando, quem está empregado, e tal, não vai nem sentir, nem vai perceber. A não ser aqueles que já entram de gaiato, né? Que algumas empresas aí, tanto financeira, banqueira, como industrial, já está com os seus planos de PDV, plano de demissão voluntária. Claro. Quem entrar de gaiato nesse navio Vai se prejudicar. vai se prejudicar lá na frente. Frente. Porque vai ter um tempo que ele vai pegar a indenização, vai pegar o fundo de garantia, não sei o quê, ou ainda vai pegar salário de desemprego e tal. Ele só vai perceber quando ele quiser voltar para o mercado de trabalho. E aí, entendeu? Entendi. Agora os novos vão se lascar todo, porque essa regulamentação trabalhista que fizeram aí, entendeu? Vai pegar todos os jovens trabalhadores que vão começar a ingressar no mercado de trabalho. Então, vai ter um período de transição que o pessoal não vai sentir muito. Vai ser aquele negócio, né, que fala, esses caras ficam falando besteira, não está acontecendo nada disso e tal, porque está empregado, está trabalhando, está recebendo salário, mas a vida está normal. Entendeu? As férias dele estão vencendo, ele está pegando, está vendendo só 10 dias, está pegando 20 dias e tal. Não vai sentir. Você fala para ele fala, ainda te xinga, fala, vai trabalhar, seus ladrão, não sei o quê, vagabundo. Ele só vai perceber Lá na frente o impacto, né? A hora que ele perder o emprego, que ele vai ficar um tempo desempregado, quando ele quiser retornar para o aí ele já vai entrar nas novas regras, aí é que vai começar a sentir. Nesse sucateamento todo. E aí tem o grande problema do movimento sindical, que também vai estar fragilizado se permanecer essa situação da legislação trabalhista. Funcionário público também. Funcionário público agora, recentemente, tomou uma bombardeada, né? Que foi a emenda 95, né? Que congelou todo o orçamento público, né? Na questão de não ter mais concurso, de não ter mais aumento de salário. Quer dizer, já vinha com o salário arrochado fazia tempo. Maior dificuldade. Ainda os municipais ainda tem um certo nível de organização que, entre os funcionários públicos, eu acho que o municipal é um pouquinho melhor. Mas funcionário público aqui, estadual, que enfrenta o PSDB aqui como governo do Estado, está sentindo na carne o arroz salarial que já vem de longa data. Aliás, a campanha salarial foi problemática aqui, né, presidente? E agora com essa emenda 95 vai piorar muito mais. E não só não vai conseguir resolver seus problemas imediatos de correção salarial, de acerto e tal, de ascenso à carreira e tal, como vai começar a pintar os PDV também, funcionário público, entendeu? Vai ser o tal do governo do Estado forçar a barra para o cara entrar no PDV, pedir exoneração, ir embora, caçar emprego na iniciativa privada, entendeu? E sair fora, porque o negócio deles é o tal do projeto radicalizado ao liberalismo, ou seja, um Estado minúsculo, bem pequeno, entendeu? Com pouquíssimos funcionários públicos e que o povo que se vire, entendeu? Que compre plano de saúde, entendeu? Pague um médico lá, faça poupança, e poupança privada, entendeu? É uma série de dificuldades, né, presidente? Sim. Bom, em cima desse gancho, Luizinho, eu queria te perguntar o seguinte, como que está o trabalho da Nova Central com os companheiros do segmento da área dos servidores, né, municipais e estaduais, e como que está o trabalho da Nova Central nessa parceria com o Sindeste? Queria que você contasse um pouco isso para os companheiros que estão nos assistindo. Olha, o Sindeste tem sido um grande parceiro nosso, e o companheiro Fábio, aí, com toda a sua equipe, que tem nos ajudado muito a tocar o trabalho da Nova Central junto ao funcionalismo público municipal, né? Agora, a gente, nesse último período, nesse terceiro mandato que já está terminando, a gente conseguiu ter também, vindo para as novas trincheiras aqui, um número grande de funcionários públicos estaduais. E até estamos recebendo a adesão de alguns federais. E o que passa pela nossa cabeça é que assim, a gente não tem conseguido fazer um grandioso trabalho.
feito um trabalho de acompanhamento via FUPESP, via Nova Central, fazer um acompanhamento eleitoral, defender os mandatos, procurar, em certa medida, colaborar nas campanhas salarial, nos enfrentamentos que os municipais têm feito aí com seus patrões mais imediatos, que são os prefeitos. A gente tem feito mais ou menos assim, de forma não como deveria. Mas já é um trabalho de base que É dá um o suporte trabalho, é um necessário, né, trabalho que presidente? dá um start importante. Uhum. Mas eu tenho conversado aqui com os companheiros, funcionário público estadual, tenho conversado com o pessoal da Polícia Civil, que é dos trabalhadores da área da segurança pública, Sim. que nós precisamos fazer um esforço fora do comum de tentar fazer um fórum único dos funcionários públicos. Se a gente não consegue a nível nacional, conseguir, pelo menos a nível do Estado de São Paulo, que precisa ter uma maior solidariedade dos funcionários públicos uns com os outros. Dos estaduais com os municipais com os estaduais com os federais, todos os funcionários públicos da área do ensino, dos funcionários públicos da área da segurança pública, porque nós estamos vivendo um caos já de algum tempo, né? Por exemplo, a segurança pública, você nota aqui que tem uma abafa aqui no estado de São Paulo, que não demonstra muito a situação de abandono e de falta de segurança pública no estado de São Paulo. Mas você recebe muito do Rio para cá. Sem dúvida. Então, o Rio está um caos. Está um caos por quê? Por causa da emenda 95, por causa de um monte de picaretagem que houve lá dos governos que passaram pelo Rio de Janeiro, teve um link com o problema da Copa do Mundo e tal, e com a Lava Jato. Então, a situação do Rio de Janeiro é uma situação que é um problema que já foi consequência dessa Lava Jato, que é uma investigação que é discriminatória, que é dirigida, entendeu? Que não é para resolver o problema da corrupção, do desmando do dinheiro público, nada disso. Era para liquidar com os partidos de esquerda. A tentativa era liquidar com os partidos de esquerda, para tentar impedir que o Partido dos Trabalhadores, que o PCdoB, que o PDT, que esses partidos consiga ter condições de voltar a ser governo no país. Sim. Entendeu? O objetivo deles é muito esse. Eu acho que estão dando tiro no pé. Quanto mais bate, mais eleva o nível da saudade que o povo tá sentindo, né? Principalmente do primeiro e segundo governo Lula, né? E aí o Lula está lá em cima nas pesquisas, né? E esses direitores aí, tipo o Bolsonaro, já começam a aparecer as falcatruas do cara também. Né? Porque, na verdade, presidente, ninguém suporta um governo golpista já é um adjetivo que, para mim, sepulta qualquer possibilidade de diálogo, mas que permeia a bandidagem, né, o roubo, a disfarçatez, agora a história dos cargos que custam 8 milhões de reais, deputados sendo tirados da cadeira nas comissões para poder salvaguardar o presidente, não tem cabimento, né, presidente? Eu até converso, num programa anterior até com os companheiros, eu até disse o seguinte: a gente vive uma crise ética, moral, sem precedente na história do país, né, presidente? Sim, sim. Mas, na verdade, essa crise ética e moral, ela é uma situação que ela é... Que se potencializou que com ela a é chegada desse governo. ela é a alma e o espírito. Eu digo o seguinte, capitalismo não tem alma nem espírito, mas eu acho que tem interesse, essa questão né? da Tem necessidade. corrupção, dos desmandos e tal, ela é inerente ao capitalismo, entendeu? Sim. Porque toda a sociedade de disputa é assim, para você ser o melhor, para você ser o super-herói, você tem que, entendeu, deixar alguém chorando, falando sozinho, no abandono e tal, entendeu? Porque não tem para todo mundo. Se tiver para todo mundo ser tudo igual, não é capitalismo, é outra coisa. O projeto nefasto de Hitler, ele definhou por conta das propinas, então, né? É essa coisa. Tá então, na história você da vê humanidade, que né? o grande pontapé desse esquema de perseguição, de investigação, de Lava Jato, começou com o mensalão. Sem dúvida. E o mensalão acabou,
Não. O Temer está fazendo o quê para se manter lá e fazer Exatamente. É palácio? a mesma Está coisa. fazendo o O mensalão. mensalão. O Mesma mensalão. coisa. Ele está pagando lá a preço de ouro cada Não, e votinho agora lá. escancaradamente, né? Nossa, De de forma forma escancarada, né? escancarada. E ainda bem que a Rede Globo agora, fazendo, entre aspas, um meia-culpa, né? Está denunciando lá quantos bilhões o Temer está gastando para ter os votinhos lá no Congresso Nacional, né? Ô, presidente, a gente está falando. Você já tocou na imprensa algumas vezes? Você é uma pessoa extremamente politizada, uma pessoa extremamente esclarecida, uma pessoa que eu já tive oportunidade, nós já tivemos muitas jornadas juntos e sei que você acompanha tudo, tem essa sanha de estar com os jornais à mão, de acompanhar o noticiário, rádio, TV, enfim, todas as plataformas. A imprensa marrom está mais marrom do que nunca, não? Sim, sem dúvida. A imprensa, ela é um negócio medonho. São grandes empresas, grandes empresários, grandes devedores dos cofres públicos que eles têm interesses comuns. Então, o que a classe trabalhadora precisa perceber é o seguinte: às vezes o companheiro fica achando que é o seguinte, por que não vai lá na Rede Globo? Por que não vai na Record? Por que não vai na Band? Não adianta. Esses são grandes empresas que estão para defender os grandes empresários. Então, eles fizeram aí, nessa onda do impeachment, foi feito por eles. Eles são os propagandistas dos caras que mandam, né, em todos os países, não é só no nosso país. Então, é um movimento muito bem articulado, entendeu? De fazer uma propaganda do imperialismo, uma propaganda dos grandes capitalistas nacionais e internacionais, a propaganda dos banqueiros. Você vê uma propaganda de um Santander, de um Bradesco, o tempo que leva na TV, em horário nobre. Quanto que custa aquilo? Ah, milhões. É Com certeza, milhões. horário nobre, Entendeu? sem A dúvida. propaganda que o governo está dizendo, e que a Globo aí, não sei se faz para bater a dívida que eles têm, ou se estão recebendo para fazer propaganda do governo, o tempo que tem de propaganda para dizer que a reforma foi boa. A deforma, não é reforma, a Deforma. deforma. A deforma é um absurdo. E o tempo que tem de propaganda, em vários horários e horários nobres. Então, isso custa uma fortuna. A classe trabalhadora precisa se organizar nesses canais da web e tentar, inclusive, agora em 2018, disputar essa questão de a gente retomar as resoluções da última Conferência Nacional da questão da imprensa, botar um marco regulatório, caçar, e inclusive essa Rede Globo aí deve uma fortuna para os cofres públicos. Foi denunciado agora A pela Record, Record, né? A Record fez a uma Record reportagem denunciou especial, né? agora, mas assim, a gente tem Com que coragem, escancarou, escancarou e abriu tal, mas mostrou a fratura com agora eu não sei coragem. até que ponto a Record E também está deve ter, isenta evidentemente, de estar com o rabo porque o sujo modus também. operandi de arrecadação também é Então, é questionável, né? terrível, é lógico. Mas, ô presidente, E em também, cima desse negócio de sim, comunicação, aí a gente entra no nosso métier. sim. Duas perguntas, tá? A primeira, por que a imprensa espreme, constringe tanto o direito das lideranças sindicais se manifestarem? Isso é um ponto. E a partir desse momento, que é um divisor de águas, como que as entidades, eu digo em todo o guarda-chuva de representação sindical, centrais, confederações, sindicatos, enfim, que está ali no alicerce, de que forma que essas entidades todas devem enxergar, dar um upgrade, uma melhora no processo de comunicação, essa interface entre a liderança e o trabalhador e a sua comunidade na qual está inserida, presidente? Eu não sei se eu saberia responder essa pergunta, né? Eu vou tentar. Porque a gente não é da comunicação, a gente sente que a ausência de espaço para a gente fazer uma comunicação rápida e direta com a nossa base social. E eu acho que o movimento sindical tem que fazer isso. O problema é que, vou usar falar uma besteira aqui, que posso, inclusive, colocar toda a nossa base contra mim. Mas eu acho assim, olha, o movimento sindical, ele teve um problema, que ele teve um tempo Sim. interessante, que foi desde a implantação desse modelo sindical que nós vivemos, que na minha avaliação teve assim
uma grande contribuição para as conquistas todas da Sem classe dúvida, trabalhadora. sem dúvida. Então, você tinha uma CLT, que tem que falar que é velha, que é antiga, não é verdade. Então, você teve uma CLT de meia dúzia de páginas que foi implantada lá em Aprimorada, né? 43, e de lá para cá ela sofreu várias alterações, Ações, reformas positivas, sem que foi dúvida. melhorando essa Sem CLT. dúvida. Então, tem reformas que são recentes na CLT. Com a ajuda desse modelo. com a ajuda Exatamente. desse E modelo. aí, o movimento sindical, ele ficou assim, tinha essa arrecadação, que é a contribuição sindical, que acabou por um vício de orientação dessa política que implantou a contribuição sindical de investir no aparelho. Então, grandes máquinas, entendeu? Com grande assistencialismo, porque o governo não cumpria o seu papel. Sem dúvida. E aí jogou para os sindicatos, aí o sindicato dá assistência médica, odontológica, dá lazer para os seus trabalhadores, e aí foi investindo no aparelhão. Então, a máquina sindical, a máquina de lazer, que é os clubes de campo, as colônias de férias, é o assistencialismo médico, odontológico, jurídico, entendeu? Então, os aparelhões é enorme. E aí acaba não sobrando dinheiro para investir na comunicação, que é um negócio caro. Então, você tinha que ter, né, presidente? você Estratégico, tinha não? que ter, por exemplo, você tem uma central sindical, você tinha que ter uma arrecadação legal, porque assim, a central sindical não precisa dar médico, não precisa dar odontológico, não precisa dar colônia de férias. Tem que fazer Não política. precisa, tem que fazer política. Uhum. Só que a arrecadação que ela tem não lhe permite fazer isso. E algumas até vai para o mesmo caminho. Ou seja, você tem que Então, a central sindical já foi lá, comprou uma sede própria, um prédião, não sei o quê, entendeu? E as escolas para fazer a formação de seus dirigentes. Só que é o dirigente também. também já está há algum tempo com essa mentalidade que para você... O processo de resistência é então, maior. você tem a né, dificuldade de reeducar uma pessoa que está deformada há muito tempo. E você tem a dificuldade desses deformados não atrair a juventude para dentro do sindicato para implantar uma nova mentalidade. Então, isso tudo dificulta você estar inserido nos grandes meios de comunicação ou ter o seu próprio meio de comunicação. E que é importante, então, como o esse do movimento Cideste sindical TV, por exemplo. ter uma... Eu acho que uma das iniciativas que parte do movimento sindical, parte grande até, tomou nesse último período, nesses últimos, sei lá, 15 anos e tal, foi a organização partidária. Aproveitou. Então, muita gente foi, né? A CUT tem lá o PT, ou o PT tem a CUT, Atrelado, a UGT é PSD. praticamente a mais nova, mas está no PSD, a Força Sindical fez o SD, então a CGTB, que legalmente não é reconhecida, tem o Partido Pátria Livre e tal, que você consegue ter pelo menos um horário gratuito nesses meios de comunicação para dialogar, apesar de que, às vezes, o espaço é minúsculo, mas tem. O que o movimento sindical não tem. Então, ele faz via partido. Exatamente. Uma saída inteligente, né? Para poder se manifestar, né? Que eu acho que a nova central vai ter que pensar nisso agora, correndo urgentemente. Nova central tem alguma coisa aí, presidente? Não tem nada. A nova central apartidária, acha que não deve, que tem que se utilizar de todo e qualquer parlamentar que esteja lá, Mantenha que se disponha. Né, presidente? Mas é um princípio que, às vezes... nos deixa engessado, imobilizado. E a gente precisa falar com o trabalhador. E a gente precisa fazer a nossa campanha. Então, eu acho que é hora da nova central pensar em urgentemente estar organizado em 24 unidades da federação. Eu acho que tem como agora fazer um encontro rápido e discutir que não dá mais para ficar com apartidarismo. Tem que estar, porque é por lá que passa toda a lei, que inclusive acaba com a contribuição sindical, cabe com o sangue, né, do movimento sindical, que é as finanças, para poder fazer a disputa com o patrão, que tem muita grana nos seus sindicatos, nas suas federações e no seu sistema S, que é bilionário. Bilionário, né, e que uma parte, inclusive, vai para as federações e confederações patronais. Eles estão bem inseridos e estruturados dentro de todas as esferas do poder. Então, eles cortam o nosso e o deles continua. É muito desequilibrado essa relação, sem dúvida. Muito. Presidente, 4º Congresso da nova central, eu queria que você fizesse um balanço de como foi, fizesse um balanço e falasse
de uma decisão que vocês tomaram em conjunto, que eu achei muito interessante, que no caso dos servidores, companheiros servidores, foi o desmembramento da pasta, da secretaria. Então, hoje, a partir do próximo mandato, né, presidente? É isso que se inicia Novembro. em novembro, com a posse, né? Há a Secretaria dos Servidores Municipais e dos Servidores Estaduais. Eu queria que você explicasse isso para o companheiro que está nos assistindo. Então, o quarto congresso foi muito interessante porque apareceram, pela primeira vez em 12 anos, apareceu um mínimo de disputa, né? Na nossa base, nas nossas entidades filiadas, de companheiros que até o terceiro congresso ninguém havia se manifestado desejo de estar aqui ou ali, nessa pasta, naquela pasta. Nesse quarto congresso foi um processo meio lento, demorado, traumático, e que acabou, inclusive, em certa medida, influenciando no evento do quarto congresso. A gente não conseguiu chegar de forma consensuada no quarto congresso e teve que fazer um debate durante o decorrer do quarto congresso aqui em São Paulo. E aí teve que se mexer na estrutura da nova central, acabamos criando mais 3 ou 4 pastas, Certo. na verdade, que não foi só Quais são, desmembrar os funcionários públicos municipal e estadual. Teve essa, e a gente criou lá, por iniciativa de um companheiro nosso que tem um trabalho social muito interessante com trabalhadores imigrantes, né? Ah, que legal. Que pediu para que criasse uma pasta para poder ter um debate, uma discussão, fazer algum tipo de mobilização e identificar o problema dos trabalhadores migrantes. Foi o companheiro Vladimir, inclusive. Isso, exatamente, né? Que ele já tem um trabalho nessa área, pediu para que criasse essa pasta, né? E a gente percebeu que, no decorrer do processo, pela reivindicação lá dos rodoviários, de querer a secretaria-geral e tal, a gente... Mas por que é a secretária-geral? Porque acha que tem que dar para circular em todas as secretarias, diretorias e tal. Aí a gente percebeu, não, é porque nós temos, em rodoviário, nós temos vários subsegmentos, né? Então, você tem lá o fretamento turismo, você tem o sucroalcooleiro, que é o pessoal das usinas do interior, você tem o diferenciado e tal, e tal. Então, a gente acabou também criando algumas diretorias e secretarias para botar responsável pelo setor rodoviário, pelo setor urbano, pelo setor de cargas, entendeu? Que a gente está numa luta medonha já faz algum tempo, né? De regulamentação da profissão de motorista. Agora ainda estamos lá em debate do marco regulatório do transporte de carga, décadas, né, que a gente vem tomando, inclusive, também, né? alguns tratores lá no Congresso Nacional, porque tem muito patrão dessa área de transporte, entendeu? Que vem, inclusive, tentando impedir a nossa participação nos debates, na formulação. E aí a gente teve que, sabe, estar se articulando com o deputado. Bom, já que o Salvador não pode, nós temos que usar a boca, né, de algum deputado para expressar a nossa preocupação e tal. E a gente conseguiu, pelo menos, estar fazendo alguma coisa lá no debate do marco regulatório da carga. Certo. E, por isso, tivemos que fazer uma adaptação nos cargos, né, nas secretarias e diretoria da nova central estadual. E o mesmo aconteceu em Brasília. Em Brasília, a gente percebeu que teve problema lá, aí o Calixto teve que sair meio de fininha lá, conversar com algumas delegações para acomodar também problemas que não é de divergência ou de oposição interna, mas é de companheiros que querem ter amplificar a representação. Isso, amplificar a representação e fazer um trabalho mais em efetivo, torno de assuntos específicos de categorias específicas, né? Porque eu achei muito interessante, foi muito bom, tanto o nosso Congresso Estadual aqui em São Paulo, como o Nacional, né? Que foram 3 dias, uns palestrantes interessantes, e que trouxe, inclusive, uma questão muito interessante nesse congresso, que nós não tínhamos passado nos congressos anteriores, que é a questão do debater e somar força na questão da auditoria da dívida pública brasileira. Que isso já foi feito fora, foi feito lá na Grécia, foi feito aqui em El Salvador e conseguiu reduzir bastante
o tamanho de recursos para pagar banqueiro para aplicar em políticas sociais dentro do país, entendeu? Que o Brasil precisa fazer isso urgente. Precisamos ganhar a população, o movimento sindical, o movimento todo para exigir uma auditoria da dívida pública do país, para sobrar dinheiro aqui, para deixar de estar botando dinheiro pelo ladrão aqui para investir em política pública, política social, política de desenvolvimento industrial, investimento na nossa infraestrutura para gerar emprego de boa qualidade aqui no país. Beleza. Presidente, vou voltar num ponto que a gente estava discutindo na história do quarto congresso, aqui no Congresso Estadual, a questão dos servidores. Essa alocação das pastas dos servidores municipais e estaduais, só para o companheiro entender, como que no caso do servidor municipal, como que vai ser? Vai melhorar a linha de trabalho? Porque você tem uma liderança que vai cuidar especificamente das necessidades dos servidores municipais. Eu queria que você explicasse isso melhor para a Na gente. verdade, assim, William, a gente já tentou agora nesse mandato que se encerra, a gente chegou a fazer um encontro Legal. dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, que foi lá Em Rio Claro. em Rio Claro, lá com o Tuvirato, que foi Nós dentro estivemos lá, né, da presidente? prefeitura, da Câmara e tal, que foi muito bacana, muito Foi interessante, mas que nós não conseguimos atrair um número muito grande de servidores. O que eu acho que nós vamos ter que fazer agora, aproveitar essas pastas distintas, né? E aí ver se a gente estimula que os companheiros promovam encontros importantes e Sem interessantes, dúvida. que tire resoluções, aí fazer dos municipais, fazer dos estaduais, ver o que é comum para ambos, para a gente fazer campanhas grandes e importantes, para inclusive tentar resolver problema de piso Sem salarial a dúvida. nível do Estado. Todos os municipais do Estado de São Paulo inteiro têm que ganhar X salário, não pode ser diferenciado. O cara sai daqui, quer ir para lá, não pode, porque vai rebaixar salário, vai rebaixar condições e tal. Eu acho que tem que ter isso. E a nível também, se o cara, de repente, ele não quer mais ser funcionário público municipal, quer ingressar na carreira de funcionário estadual, também poder, Ele entendeu? poder Tá? entender como fazer a migração, né? Quer dizer, eu acho, eu não, como não sou funcionário público, eu não sei dizer se é por aí que caminha essas questões. Mas ver todas essas questões de melhorar, inclusive, a nossa atuação a nível de Câmara para discutir peça orçamentária, para ver quanto que do bolo orçamentário, apesar dessa emenda 95, ver como é que a gente reverte essa situação para que os funcionários públicos e o povo no geral não seja penalizado por ela, entendeu? Tanto a nível do Estado como a nível municipal, que a gente vê aí, principalmente na área da saúde, que está muito, né, uma dificuldade, que ela não consegue atendimento, fica em corredor, é um monte de equipamento de hospital se indo apodrecendo, enferrujando, quer dizer, tudo isso eu acho que tem que ser fruto do debate dos municipais, dos problemas municipais, dos estaduais, entendeu? E ver como é que a gente liga isso tudo. E dos funcionários públicos, da segurança pública. Que, por exemplo, a gente percebe uma tendência muito grande já de alguns anos, né, da militarização da segurança pública do país e do Estado de São Paulo, que eu acho que tem que ter um combate nisso, tem que ter, entendeu, um serviço na segurança pública que priorize, entendeu, a questão do científico, da investigação científica, que não fique só no negócio de dar tiro, dar porrada e depois, né, vai ver se o cara tinha culpa ou não tinha culpa, desse negócio de ficar caçando preto, pobre e puta na periferia. Tem que, sabe, ter política social e que a segurança pública não seja só repressiva, ela tem que ser um negócio de socioeducativa, que conviva de forma harmoniosa com a população, não, e não seja esse negócio de... Como é o espírito do servidorismo, né, presidente? Lógico, de ser... exatamente, é isso que tem que ser. Tem que ser um negócio de servidor público e não de ser repressor público. Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, eu até anotei aqui, ó, se você olhar aqui à sua direita, até anotei no cantinho do meu caderno o seguinte:
uma pergunta, um ponto que eu vim para cá me incomodou bastante. Eu tenho ouvido muito em toda a imprensa, assim, o imposto, assim, o fim do imposto sindical está associado ao enfraquecimento do movimento sindical. Isso é verdade, presidente? Sem dúvida nenhuma. Como aqui nós estamos no Sindeste, né, e esse assunto do funcionário público a gente tem procurado enfatizar bastante, é só perceber os companheiros funcionários públicos que não conseguem negociar e dialogar com o seu patrão, que é o prefeito, entendeu? E o prefeito que não recolhe, que nunca recolheu, não recolhe. Teve um período agora mais recente que teve um ministro que até botou uma nota técnica orientando as prefeituras a descontar e repassar a contribuição sindical, mas já houve uma nota técnica contrária agora, e é só ver os sindicatos que não têm código sindical, que não têm contribuição sindical e que o prefeito não negocia, como que é a situação dos companheiros. Não tem condição de, sabe, de fazer praticamente nada, não consegue defender os interesses da sua corporação lá no município. Por quê? Por falta de grana. Como é que um sindicato, uma organização de trabalhador vai enfrentar o prefeito? E o prefeito tem o dinheiro de imposto, que tem salário, que tem política para combater, tem os psicólogos, tem sociólogo, tem assessor, tem aspone, tem tudo, entendeu? Para fazer a cabeça do funcionário público, e o funcionário público não tem condição nem de, entendeu? De ter um aquecedor de marmita lá para esquentar a marmita para poder fazer o trabalho de base. Então, é uma loucura. Você não tem, o partido político tem, o Sistema S tem, o prefeito tem, o partido político tem, todo mundo tem dinheiro. Só o Salvador que não pode ter dinheiro para apresentar a sua reivindicação, as suas necessidades, o seu plano de carreira, o seu ticket de refeição, a sua cesta básica, o seu plano de saúde, o seu atendimento gratuito da saúde e tal, porque sabe, os patrões todos, ou privado ou público, ficam asfixiando o trabalhador, que ele tem que ser um escravo, que é isso que acontece no Brasil. E que é isso que está acontecendo agora com essa deforma que acaba com a contribuição sindical, que asfixia, que aí o trabalhador não tem como... Como é que o dirigente sindical vai enfrentar o prefeito sem ter um advogado, sem ter um economista? O economista trabalha por... como é que chama? Espontâneo, voluntário, sem ganhar nada. Não existe. Nem a Ordem dos Advogados do Brasil permite que o advogado trabalhe de forma gratuita, nem para o parente. Sem dúvida. Se souber, ele pode sofrer uma sanção lá no Código de Ética da OAB por estar prestando serviço gratuito. Então, o cara tem que pagar, ele tem que ter o advogado, ele tem que ter o economista e tal. E se ele não tem dinheiro, como é que ele paga isso? Do salário que ele ganha? Aí ele deixa de botar comida em casa, comprar o material escolar para os filhos, para pagar um advogado para defender a categoria como um todo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então tem que ter um financiamento. Que aí eles querem que o dirigente sindical convença cada um dos trabalhadores a pagar uma mensalidade lá para fazer esse custeio, para bancar isso aqui. Isso é possível. O cara ganha um salário mínimo brasileiro, não é nem constitucional. O salário mínimo, se fosse constitucional, o salário mínimo do Brasil seria R$4.000. Segundo o Diese, se fosse corrigido desde a sua implantação. A gente ganha 900 e pouco aqui, que é um salário mínimo inconstitucional, e que eles estão querendo, inclusive, acabar com essa política de valorização do salário mínimo para chegar a ser um salário mínimo constitucional. Como é que um cara que ganha uma mixaria dessa, R$1.000, R$1.500 por mês, ele vai fazer a luta da sua categoria profissional? Não tem cabimento. Não tem jeito. Então, tem que ter o custeio. Eu não sei que saída nós vamos arrumar, mas nós vamos tentar arrumar uma saída para que tenhamos o custeio. Ou temos o custeio, ou ninguém tem. Ou a gente tem que ir para a terra arrasada. Começar a promover a conspiração absoluta contra o poder capitalista do país. Então, vamos fazer revolução, tomar o poder, entendeu?
Vamos ver se a gente reverte a cabeça dos generais do Brasil para, em vez de defender o próprio Estado e os capitalistas, defender o povo brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Boa tese, presidente, boa tese. Bom, para finalizar, Luizinho, eu quero que você deixe um recado para os companheiros servidores. Eu quero dizer a todos os companheiros servidores, a começar pelo meu grande amigo, camarada, que todo dia de manhã me dá um salve, ou uma saudação, que é o companheiro Damásio, né? E ao Fábio, a todos os seus parceiros, agradecer esse espaço aqui e dizer que a Nova Central está firme e forte com vocês na trincheira de luta para a gente conseguir a regulamentação da 151, agora conseguir a aprovação do 3831, que vai dar as condições efetivas, obrigar, né, os executivos municipais, estaduais e federais a negociar com os trabalhadores e servidor público, e a gente dá passos efetivos. Então, a Nova Central agradece ao Sindeste, à FUPESP e a toda a sua direção, e vamos estar sempre juntos, firme, combatendo todos os ataques que todo o poder público a serviço do grande capital vem promovendo contra a classe trabalhadora. É isso. Muito bom. Presidente, obrigado por ter participado do programa. Para nós todos que acompanhamos aí a luta dos servidores, encabeçada pelo Sindeste, é um prazer ter você como presidente da Nova Central, te parabenizando pela reeleição e que você tenha um próximo mandato aí, junto com a tua diretoria, com os sindicatos filiados, de grandes conquistas, tá bom? Eu é que fico muito grato pelo espaço. Obrigadão. Tudo de bom. Joia. Companheiros servidores, espero que vocês tenham gostado, todos nós gostamos. Um grande papo, uma grande liderança, Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central Estadual São Paulo. Este programa, o Sindeste TV, pode ser assistido pelo www.sindeste.com.br, seus canais no YouTube, no Facebook. Bom trabalho para vocês, até a próxima. Tchau.